posso dizer que ela foi grande? Manuscrito, papel. Quem era meu pai? Meu pai não era uma canção de vila, meu pai não era metalúrgico, não. É Isaac Paulo dos Santos. Só. Ele não é ninguém de relevância. Ele nem terminou o curso. Não pôde, ele fazia o curso na USP e o curso foi fechado por causa da turma do Fernando Henrique, que sai primeiro, faz aquela quando você vai sair, enorme você traz água pra mim? da Uni e fecha o curso. Tô gravando de 20 minutos. Aí sai da USP, vai para outra universidade e não tem grana para pagar, o curso não existe. Né? Já no oitavo ou no semestre. Mas deu aula e tal, ainda lá. Então, como que eu posso fazer? Eu tenho um compromisso histórico, eu preciso falar disso. Mas não tenho coragem de publicar, não tenho coragem de falar na sala de aula sobre revisionismo histórico. Agora, como é que eu tenho combatido isso? Eu tenho uma função de combater isso. Vamos usar os como? Por quê? Porque eu tinha que falar de. Nossa. Vamos lá. Primeiro, como que vem o professor de história? Na rede privada? Na rede pública? Na rede privada, ainda tem aquela ideia de autoridade. O pai ainda te vê como referência. O pai respeita você. Deixa chegar lá, não, professor, um dia, como é que o seu pai, o que aconteceu? Ele lhe respeita, ele ouve você. O que você disser é verdade. O estudante, mais ou menos, ele aceita a sua fala intelectual. Ele respeita isso. Ele não respeita você, enquanto pessoa, fisicamente, talvez não. Mas enquanto você está falando da história, ele pode torcer o bico e tal, mas ele concorda com o que você está falando. Ainda existe isso. Na rede particular, não existe. Não existe a ideia de que você é uma autoridade intelectual. Quando você escreve alguma coisa, diz alguma coisa que vai de encontro ao que o pai está falando, ele pergunta quem é você para dizer isso. Esse é o primeiro ponto. E essa fala reverbera no estudante. Você está falando, eles têm a ideia de que ele vai ter que responder o que você quer na prova para ele poder passar. A ideia deles é mais ou menos essa. Eu tenho que responder o que você quer. Então eu acho que essa ideia revisionista, ela cresce aí. É aí que o moleque se torna um revisionista histórico. Quem é esse cara? Parece que a gente é leitor de livros didáticos. Infelizmente, eu tenho alguns colegas que são leitores de livros didáticos. Felizmente, eu não virei isso. Talvez, e aqui eu vou me atrever a falar uma coisa, desculpem vocês, mas eu acho que nós, historiadores, somos muito mal formados. Eu saí da faculdade me sentindo mal formado, mal preparado. E mal preparado em que sentido? Em todos os sentidos. Eu não me sentia bem como pesquisador e não me sentia à vontade para dar aula. Então você é jogado lá no sétimo semestre, ainda no sétimo semestre você é jogado no estágio? Lá foi mais cedo. Eu estagiei no terceiro porque não tinha grana, tá? Eu comecei a dar aula no terceiro porque eu não tinha um filho no bolso e já tinha um filho para dar conta. Então eu comecei a dar aula no terceiro semestre. É parecido, né? É parecido. Então eu ensinei mal. Desculpa. Não, é porque eu fui professor dela. Eu ainda tinha cabelo. Eu tinha outras coisas sobre o Mas como? Assim, já me perdi tudo. Professores mal formados. Mal formados, isso é uma crítica. Professores mal formados. A gente é mal formado. E uma coisa que sempre me angustiou e talvez aqui falando perto dele, né? Dentro aí do processo da aula na faculdade, por que separa? Por que inventar esse negócio de separar ou você é licenciado ou você é bacharel? Eu nunca entendi, eu tenho uma ojeriza no nome de licenciado, você tem que pedir licença para falar. Ah, você pode falar que você é licenciado. Sabe? Você tem uma licença para falar. Você seria maluco, você não pode falar nada, mas você tem uma licença, você fala, fala. Eu autorizo você a dizer qualquer besteira. Eu não gosto disso. Eu fiz licenciatura porque eu precisava trabalhar, eu gostei de ter feito bacharelado. Então eu sou um professor que gosta de pesquisar para escrever. Nunca publicar.
eu fiquei quase que por dia no texto, na faculdade ainda. Fiquei tudo feliz. Desde lá para cá não fiz mais nada, porque eu tenho que dar aula e se você dá aula, você tem família para criar, você não tem condição de pesquisar. Infelizmente. Mas a gente é mal preparado. Outra coisa, a gente escreve. Quem escreve? Escreve para a academia. Escreve para os seus iguais. É um saco ler os livros que a gente escreve. Como é que um moleque de 15 anos vai ler? A gente tem que escrever para ele. É o que eu penso. Também para ele. Acho que a gente tem que ocupar espaços. Eu acho que a luta contra o revisionismo, a gente tem que ocupar espaço. A gente precisa ocupar esse espaço de fala, porque a gente tem a chancela para fazer isso. A nossa pesquisa, o nosso livro, ele tem aquela questão do ser avaliado por iguais. É o que dá a referência acadêmica para o que a gente tem. Né? O meu coordenador fala, você pode dizer o que você quiser sobre história? Mas não, porque existe uma instituição maior do que eu e você, que diz que você pode falar. A universidade que lhe formou. O texto que a gente escreve, o texto que ele escreve, o texto que você escreve, não, ele passa pela avaliação, ele passa por uma banca, ele é avaliado. Há uma concordância, há um critério científico para ser feito. Mas os meninos estão lendo o livro do Rafael Narlock. Eu falo na sala, você tem? Eu tenho. Ah, é bom, eu digo, peso de papel. Bota para escorar a porta. Não serve para nada. Então o que eu tenho feito na sala de aula? Né? Eu tenho trazido as fontes. Eu tenho citado o Hobsbawm, eu tenho citado Marco Bloch, eu tenho citado Lefebvre, eu tenho citado essa galera. Eu pego o livro assim, ó, o livro é bacana, ele não presta. Vamos fazer isso aqui. Então eu faço um slide, eu faço outro texto, eu cito os caras, boto fonte, né? Para dizer, olha, a fala não é minha, já que você não me respeita intelectualmente, a fala não é minha, a fala é dele. Ele é mais inteligente que eu e você. Não tenho tido problemas com isso. Ainda. Porque quem educa os meninos hoje não é mais a TV. A TV tem um critério para botar conteúdo. É a internet, é o YouTube. E no YouTube qualquer louco pode falar. Olha o Olavo de Carvalho. Ele escreve, gente. A gente precisa escrever. A gente precisa falar, a gente precisa colocar texto lá, a gente precisa fazer livro didático. Eu descobri que o Marco Antônio Villa tem um livro didático, fiquei apavorado. Ele tem. 2003, 2004, 2007. Está lá, junto com os do MEC, aprovado. Entende? Isso não precisa ser panfletário. É bacana. Isso não precisa ser. Vamos para a ciência. A gente tem domínio dela. Vamos porque é seguro. Vamos ciência, fato. É isso. Então, quando aparece um menino, de vez em quando aparece um que fala, mas a minha opinião é tal. Eu, ok, sua opinião é baseada em quê? Ah, eu acho. Bom, isso aqui na verdade é achismo. Qual o seu argumento? Escreve aí. Eu acho que a Camila deve lembrar, a única vez que eu tinha problemas lá no SESI Retiro, eu dei algum SESI Retiro, bons tempos, que eu tive problema lá, foi, ela deve lembrar, eu fazia, ele também deve lembrar. Primeiro ano do ensino médio, primeira semana de aula, depois que eles se encantaram com a minha maluquice, e eu falava, olha, tem um trabalho para vocês. Criacionismo e evolucionismo. Quem é criacionista? Quem é evolucionista? Eu. Escreve um texto para mim. Defenda a sua ideia. A molecada escrevia. Você vai dar conta? Vou dar conta. Quando ele trazia o texto, ele dizia, bacana, cadê? Está aqui. Aí separa. Quem é a polícia para cá e a polícia para lá. Vamos fazer o quê? Bom, você é o quê? Eu sou evolucionista, defendo o criacionismo. Você tem meia hora para defender o criacionismo como você escreveu o evolucionismo. O moleque ficava louco. Defenda. É colocar ele no lugar de ter que argumentar e dizer, olha, eu preciso. Existe uma outra forma de. Eles não falam, o argumento do revisionismo não é tudo em dois lados. Pronto, faça. Se você for revisionista, ele aparece ali. Tá? O resto, para mim, é meio lento. Eu acho que estou. Já. Professor, padre, advogado, fala para os cotovelos. Eu sou padre, eu sou.
eu cheguei a uma conclusão, eu diria algumas coisas e eu vou até ampliar que o revisionismo histórico, a ponto de que a mesa pede, não é necessariamente o revisionismo, né, que é esse que você traz. O que eu estou chamando aqui de mau caratismo intelectual. Assim, eu acho que a gente pode chamar de um mau caratismo intelectual. Né? São pessoas que sabem o que falam e sabem o que estão fazendo e para quem está fazendo. Né? Então, isso é um descompromisso com o campo da ciência. Né? Por isso que eu estou chamando aqui de mau caratismo intelectual. Bom, eu sou Pitágoras, vocês me conhecem às vezes que eu vi nas aulas aqui na Universidade Federal, mas sou formado em Sociologia e Ciências Sociais pela UNEB e formado em Serviço Social pela Universidade Católica e tenho disciplina como aluno especial no programa de pós-graduação aqui da Faculdade de Educação. Estou atualmente na disciplina com a professora Celita Fael, que é a disciplina de Teoria Marxista, Pedagogia Socialista e Currículo. Né? É a terceira disciplina que eu estou pegando lá como aluno especial do mestrado. Terceira disciplina. Para além disso, também estou aqui no quinto semestre, entrei em 2014, né? Mas estou aqui ainda no quinto, só vou sair em 2021. Estou no quinto semestre aqui da Universidade em História. Né? Eu sou residente no Colégio Estadual do Bonfim, mas antes de ser residente já tinha um tempo, desde a primeira formação, trabalhando como reta de Sociologia e depois de História, mesmo sem a formação. São coisas que a escola pública nos obriga. E também fui o antigo PST, né, que era o prestador de serviço temporário. Além disso, fui estagiário, né, então eu estou já como reta PST, estagiário e residente. Né, eu estou em todos os níveis, falta agora o concursado vai chegar. Todos os níveis dentro da escola pública. Para além disso, eu estou como professor no SESC do Retiro. Estou lá como estagiário no SESC do Retiro, que é uma escola, inclusive, eu gosto de falar, porque eu me realizo profissionalmente. O SESC, e financeiramente também. O SESC do Retiro, ela me dá condições de trabalho que eu pouco vi na escola que já passei, e já passei por muitas escolas nesse período, que quase ninguém me quer, né? Eu sempre colocado muito para fora. Eu falei, inclusive, sobre essa questão mais na frente, mas lá é uma escola que me dá assim, total condições de trabalho e financeira para poder trabalhar com estudantes. Lá eu dou aula para o ensino médio, estou com uma turma de nono ano, na verdade, e 3 turmas de terceiro ano, e estou com turma de terceiro ano também na residência, que eu faço no Colégio Estadual do Senhor do Bonfim, onde já tinha sido reta e fui estagiário, e agora estou como residente, o que acaba facilitando também minha relação, porque meus alunos do terceiro ano foram meus alunos do primeiro e do segundo, né? Então já me conhecem e acaba facilitando esse tipo de relação. Primeiro, dizer que minha fala ela vai se basear na perspectiva marxista. Né? O tal do local de fala, aqui a gente teve um debate sobre isso mais recente, é esse o meu lugar. E passando por essa perspectiva marxista, dizer então que eu tenho uma relação direta com a própria realidade, porque o marxismo é isso, ele trabalha em cima da realidade concreta. Né? E aí pensando em realidade, como Marx fala no livro do Capital até, que a realidade ela forma a consciência. Né? E aí a gente vai tentar trabalhar em cima de vivência, que sempre parece um tema que foge à teoria, né? Vivência é qualquer coisa que você pode falar sobre sua prática pelo tipo, mas não é. Né? Assim, o campo da vivência, para além do campo da prática, também é um campo da teoria. Né? É um campo também da disciplina teórica. E sendo um campo da realidade, é um campo que forma consciência. Então, por conta disso, a teoria está muito inclusa. Né? Não é qualquer coisa. Eu apontei aqui, antes de falar do revisionismo ainda, algumas dificuldades que eu me baseei no artigo que eu publiquei tem 2 anos, que tem como título A Pior Sala de Aula é a Sala dos Professores. Né? Assim, eu publiquei esse artigo e um outro baseado no ensino também de História. Então, trabalhando com esses 2 artigos, eu também trouxe algumas ideias aqui a respeito das possibilidades, desafios e dificuldades do campo do ensino da História. E aí, dentro dessas dificuldades, eu vou trazer o que a gente está chamando aqui de revisionismo, mas o que eu vou chamar de mau caratismo intelectual. Né? Vou trabalhar em cima disso. Então, eu coloquei aqui, inclusive, a primeira dificuldade, eu vou para o quadro. A primeira dificuldade, eu sempre tenho que usar o quadro, porque eu gosto do quadro, eu acho o quadro das maiores tecnologias da escola, inclusive.
eu estou colocando aqui como 2 campos de debate. O primeiro, eu vou colocar aqui, e considerem a letra, certo? Os meus alunos, eles meio que já se acostumaram com isso aqui. Universidade, vou colocar de um outro polo, que não deveria ser mais velho, a escola. Né? E aí eu vou colocar aqui a universidade como um local de produção do conhecimento. A universidade, ainda que não queiram, ainda é este lugar, né? Esse lugar do... Não se faz só com algum dia. Pois é, não só lugar. E também faz e é legal. Lugar, lugar de produção do conhecimento. Né? E aí aqui é como está dada essa explicação. E aqui a escola como um local de reprodução do conteúdo. E aí minha fala já vai basear inicialmente nesse... Vou ficar em pé. Vai basear nesse primeiro grande problema em colocar a universidade como processo formador, né, como lugar de produção do conhecimento, de um lado, e a escola, que é o local, inclusive, que grande parte da gente não se iludam, né, a gente não vai ficar aqui trabalhando com pesquisa, um ou outro, a grande maioria é uma sala de aula, tem jeito, né? E eu, no meu caso, que prefiro a sala de aula, eu fico feliz, inclusive, por isso. Coloca a escola de um outro lado, e essa escola sendo somente um lugar de reprodução do conteúdo. Então, eu estou apontando como um grande primeiro problema do ensino de história, o professor Marcos traz isso muito bem, é um problema da formação. Né? Eu acho que a gente passa por um problema muito sério de a gente ter uma, eu sempre comento isso aqui com meus colegas, a gente ter uma formação bacharelística na formação de professores. Isso é problemático porque, como bem Marx disse, parafraseando ele, né, trazendo em miúdos aqui em minhas palavras, é a realidade quem vai ditar as regras. Né? E nesse campo da realidade, a formação bacharelística na licenciatura, em alguns momentos, ou quase todos os momentos, vai acabar nos prejudicando. Né? Não vai nos munir de possibilidades de trabalho com a escola. Então, estou apontando como um grande problema inicial a formação profissional e coloquei até aqui que considero a nossa formação profissional ferramenta teórica para explicar a realidade. Então, existe uma intenção baseada na escolha do currículo do que você estuda. Assim, as coisas não estão organizadas dentro do curso de História da Universidade Federal, em grande parte dos cursos de História das universidades públicas e particulares aqui da Bahia, que eu sei que dão uma olhada nas matrizes curriculares, não estão porque estão. Elas estão porque há uma intenção de construção desse tipo de formação. Então, é uma formação mais ligada ao bacharelado, mesmo no campo da licenciatura. Né? Então, aqui já tem um primeiro problema. Um segundo, e que eu aponto sempre, assim, eu tenho muito respeito pela galera da microhistória. Eu acho que é o tom do momento, pesquisar com microhistória, não tem problema nenhum. Não sou dos adeptos da microhistória, mas eu respeito quem seja. E esse daí é um novo problema. A gente é formado, inclusive na Universidade Federal, que isso é muito forte, o campo da microhistória. Mas na realidade da escola, especialmente da escola pública, a gente vai trabalhar com a macrohistória. Por quê? Por uma questão simples, a carga horária não lhe permite trabalhar com a microhistória. Já é um segundo grande problema. Você é formado num estilo e ter que trabalhar com um outro estilo. Porque, em grande parte, esse estilo da macrohistória, inclusive, é negado aqui na universidade. Né? Parece que quem for adepto da macrohistória virou um inimigo da universidade, dos cursos de história. Mas a realidade na escola pública, em grande parte, é nesse sentido. É com a macrohistória que a gente vai trabalhar. Então, estou apontando aí como um segundo problema para o ensino de história, é essa dicotomia entre micro e macrohistória. Certo? Um terceiro, né, que é, vou colocar aqui, que é a organização dos conteúdos curriculares. Né? Eu acho que isso também perpassa pelo currículo da escola básica. Acho que esse é um outro grande problema. A gente sempre tem que ficar escolhendo o que vai dar de assunto e o que não vai dar de assunto. E a gente geralmente escolhe o que vai dar de assunto, aquilo que cai nos grandes vestibulares.
Afinal, a gente acaba formando estudante para fazer vestibular. E daí está o grande problema.